Olá, nós somos da UAB IFAP, campus Laranjal do Jari, licenciatura em Pedagogia. Eu sou Israel da Silva Dias. Almira Barbosa Cardoso. Eu me chamo José Marcos. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso mapa conceitual, que tem como tema Educadores, Educando, Empoderamento e Empoderamento das Mulheres. Então eu vou falar aqui sobre um pouco a gravidez precoce e de algumas alunas e alunos que se tornam pais e mães cedo. E eu vou falar aqui por que essas coisas acontecem, né? Então a gente tem observado que muitas jovens e adolescentes, jovens homens, eles têm tido responsabilidade em ser pai. Então a gente vê assim que muitas delas engravidam cedo, depois existe um descaso, depois o pai não quer assumir, aí a moça já tem que tomar responsabilidade em cuidar do filho, aí já não quer vir mais para a escola. Então existe um descaso que a gente vê em relação à educação nesse sentido. Então, falando em questão de educação e querendo tentar trazer uma solução para esse problema, nós temos observado que as escolas, principalmente, elas têm sido alvo desses tipos de ocorrido que eu estou acabando de citar, como gravidez, como questão de não querer assumir o filho, como em questão de depois deixar de estudar, cancelar os estudos, não vir mais para a sala de aula e depois não ter mais um paradeiro daquela pessoa. Então, fica essa mensagem do mapa conceitual, foi isso essa essência que deu para perceber que acontece, inclusive não só em escolas de prefeituras, estaduais. A gente vê isso em todo quase tipo de escola que a gente vai, federais, estaduais, municipais. Então isso é um descaso que eu ainda acho que existe por parte da lei, por parte das escolas e por parte dos pais, principalmente dos pais, que não sabem às vezes educar o seu filho em relação a essa questão de se envolver em relações, de abandonar as escolas cedo, como a gente tem observado acontecer. Dando continuidade no que o Marcos acabou de falar, nós vamos tratar agora da questão das mulheres. Muitas mulheres, elas são oprimidas pela imposição do marido, pela falta de compreensão e de companheirismo dos mesmos. E o que recata isso? É a questão de elas se casam muito cedo e com isso ela não tem oportunidade de se casar. Ela se torna dona de casa, nessa questão ela só vai servir para cuidar da casa, cuidar dos filhos, do marido, Então, tudo isso leva à questão no campo do trabalho. A maioria das pessoas hoje que trabalham são os homens. Em todos os setores que a gente pode perceber, se a gente for fazer uma entrevista, a gente pode observar que a maioria dos funcionários ainda são homens, são poucas mulheres. Outra coisa que dá para perceber é que por falta de não ter uma educação de qualidade, às vezes a gente observa que o pai de família, ou o próprio jovem às vezes, ou a criança, deixa de ir para a escola, né? Onde é o lugar dele, para ele ir para a roça, né? Trabalhar no sol quente, ou vai para o lixeiro, né? Catar lixo, né? Ou vive na pobreza, morando em rua de rodovia. Então essas coisas a gente observa muito e eu acho que principalmente nós sabemos que às vezes os pais dos alunos, eles veem os professores como um político, mas os professores não são políticos, depende muito deles também, né? Que eles que estão com o poder na mão de levantar a educação, né? Então, para ajudar essas crianças, eu acho assim que tinha que ter também
uma estratégia, mas também eu acho que deveria ter uma certa vontade de vir da parte de lá de dentro da casa, um incentivo do próprio professor, em parceria com o governo, para fazer isso. Porque a gente vê esse descaso também acontecer dentro das escolas, entendeu? E levando para essa questão do descaso que o Marcos está falando, é importante lembrar também dos educadores, que muitos educadores eles estão cansados pela falta de valorização, pela falta de respeito, tanto pelo sistema quanto pelos próprios alunos. O que a gente observa, principalmente na educação de jovens e adultos, é que a maioria dos estudantes que se encontram nas escolas hoje já são jovens, e aqueles que realmente, de fato, de direito deveriam estar lá, que são os adultos que não tiveram oportunidade de estudar na época certa, estão perdendo essa vaga para esses adolescentes. Então, isso arrecada muitas situações desagradáveis. Por exemplo, a maioria dos jovens eles vão por imposição da família, porque eles não têm vontade própria de estar lá, de estudar, eles estão lá obrigados. Então, eles estão lá para desobedecer o professor, para tratar mal o colega, ou até mesmo o professor. Então, tudo isso vai desmotivando o professor. E com isso, o professor acaba não querendo mais ir para a escola. Ele falta com frequência, ele está desmotivado. Então, muitas vezes, ele acaba desistindo da profissão, se aposenta muito cedo. Nós vamos falar um pouco sobre também a evasão escolar, acerca do que já foi abordado pelo Marcos, pela Almira, e o fato de hoje muitos jovens se envolverem precocemente, assumirem na verdade responsabilidades precocemente como pais de família, no caso os rapazes, as moças muito novas, ainda muitas adolescentes, não chegaram ainda nem à juventude, mas já assumem uma responsabilidade de mães, e muitas delas são mães solteiras, muitas delas são mães solteiras, e isso acarreta uma série de problemas na área educacional. Primeiro, pelo fato da jovem, da moça ser mãe precocemente, o rapaz também assumir uma responsabilidade como pai precocemente. Isso acarreta muitos fatores que não contribuem para que este jovem ou esta jovem ele possa dar continuidade no ensino ou na sua educação, na sua formação educacional. Então, o que é que acontece? Pelo fato da gravidez precoce, a moça vai ter que abandonar agora a escola, vai ter que abandonar os estudos, deixar de estudar. Para o quê? Para se dedicar agora a uma outra fase da vida dela que veio precocemente. Então, ou seja, ela vai começar a ver a evasão escolar. Muitas ainda, ou muitos, conseguem, mesmo levando seus filhos para dentro de sala de aula, mas boa parte dos que levam seus filhos são as mães, são mães solteiras que levam seus filhos para dentro de sala de aula. Pouquíssimos são, praticamente isso é raríssimo. Nós vemos em sala de aula um pai, um jovem pai, que assumiu essa responsabilidade logo muito cedo, levar o seu filho para a sala de aula. Geralmente são as mães, e são jovens, ainda são mães muito novas, passando por experiências, aí já antecipando um processo, e retardando o outro, que é justamente o educacional. Encontramos também muitos jovens solteiros deixando a escola para ir trabalhar, por falta de condições financeiras da família. Então há uma gama de fatores que acarretam hoje a evasão escolar, a gravidez precoce, a falta de oportunidades, da questão do trabalho. Hoje muitos jovens trabalhando, justamente a questão da pobreza, da pobreza que atinge muito o nosso país, a nossa região também. Aí vem a questão, junto com a pobreza, vem a questão dos fatores drogas, o alcoolismo, a prostituição. Então são uma gama de fatores que levam
né, muitos jovens, muitos adolescentes abandonarem a escola, né? E aí acontece, claro, a evasão escolar. Então nós vamos ver que o EJA hoje, né, ele está repleto, e até a gente podemos dizer, analisando a situação da nossa região, o EJA hoje, ele atende, né, hoje uma gama de muitos jovens, muitos jovens, né? Mas quando na verdade não era para, o propósito do EJA não era para atender essa gama hoje, né, essa gama de jovens e adolescentes que se envolveram, né, abandonaram a escola, ou se envolveram numa relação familiar muito cedo, né, assumindo a responsabilidade familiar muito cedo. Isso acarretou que deixar a escola, passa-se o tempo, eles vão ter que ir para a sala de aula, né? Então nós vemos assim que o propósito do EJA, para a educação de jovens e adultos, ele teve uma mudança, né, professora? E a questão assim das mulheres, quando elas resolvem voltar a estudar depois de longo período de casamento, porque casaram muito cedo, elas arregaçam as mangas e dizem: eu vou estudar agora, me casei com 13 anos, nunca tive oportunidade porque o marido não deixa, porque o filho não deixa, e ela tem que tomar conta da casa, do marido e dos filhos. Então chega um momento que essa mulher, ela resolve dizer: eu quero, eu posso e eu vou fazer. Então ela vai e mostra, não só para ela, mas para toda a sociedade, que ela tem o poder de fazer acontecer e chegar no seu objetivo. Eu costumo dizer que todos nós temos que ter sonho, porque uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem futuro. Então eu acredito muito nos meus sonhos e nos sonhos de todos os jovens, todos os adolescentes, adultos, principalmente nos sonhos das mulheres, que não ser só dona de casa, é ter uma profissão. E este é o nosso mapa conceitual.